Meu nome é Clara e tenho 27 anos. No dia seguinte ao funeral do meu pai, minha madrasta, Diane, trocou as fechaduras. Fiquei do lado de fora da casa onde cresci, encarando o novo trinco brilhante enquanto ela espiava pela abertura do correio como se eu fosse uma estranha. Era uma manhã clara e fria, daquelas que parecem cruéis na própria indiferença. O sol iluminava o jardim que meu pai e eu cuidávamos juntos as rosas dele, meus arbustos de lilás, mas tudo parecia menor agora, sem vida. O ar ainda carregava o leve cheiro dos lírios do funeral, os mesmos que eu havia levado para casa e colocado num vaso ao lado da poltrona favorita dele. Agora, aquele vaso provavelmente já estava no lixo. Meus dedos tremiam ao tocar a maçaneta, aquela com um risquinho que meu pai sempre prometia consertar. Parecia tocar a borda da minha antiga vida e perceber que ela estava trancada para sempre. Lá dentro, eu ouvia Diane andando, os saltos dela batendo no chão de madeira. Cada som me acertava como uma agulhada. Ela abriu a portinhola do correio e olhou por ela com aquele sorriso frio, do tipo que sempre me fazia sentir como se eu tivesse 10 anos de novo invisível na minha própria casa. Ele deixou tudo para mim, querida, disse ela com um sorriso açucarado que não chegava aos olhos. Você nem é filha de verdade dele. As palavras me atingiram com uma força inesperada. Eu sabia que era mentira. Meu pai jamais me excluiria assim, mas ouvi-la dizer aquilo em voz alta quebrou algo dentro de mim. Meu peito apertou, meu coração batendo tão alto que eu mal conseguia ouvir o resto. Eu queria gritar que eu era a única filha dele, que nenhum papel podia apagar 27 anos de amor, histórias antes de dormir e panquecas de domingo. Mas minha voz não saía. Tudo o que consegui foi um sussurro de incredulidade. Enquanto eu estava ali na varanda, encarando a mulher que havia se casado com meu pai e transformado nossa casa em um campo de batalha, pensei na última conversa que tive com ele. Ele estava fraco, mas calmo, sorrindo de leve enquanto segurava minha mão no hospital. Cuide de você, minha abóbora, ele disse. E não deixe a Diane mandar em você. Eu tinha rido na hora, achando que ele estava exagerando. Mas agora, em frente à porta que antes sempre me recebeu, eu entendia perfeitamente o que ele queria dizer. O testamento que ela apresentou parecia completamente legítimo. Meu advogado disse que levaria tempo para contestá-lo, e Diane me deu 24 horas para pegar minhas coisas. 24 horas. Um dia para empacotar minha vida inteira. Um dia para me despedir das paredes que ouviram minhas risadas, minhas brigas com meu pai, o silêncio depois que minha mãe morreu. Não parecia real. Observei Diane pela janela enquanto ela se servia de uma taça de vinho no meio do dia, e eu soube que aquilo era apenas o começo. Diane sempre foi ótima em conseguir o que queria, torcendo a verdade até que ela se encaixasse em seus desejos. Quando ela finalmente me deixou entrar, seguiu-me de cômodo em cômodo, com seu perfume forte e sufocante. Não pegue nada que não seja seu, disse, batendo as unhas na moldura da porta. Cada batida soava como uma contagem regressiva. Caminhei por cada ambiente com um vazio no peito, sabendo que talvez fosse a última vez. O cheiro do perfume do meu pai ainda pairava levemente no ar do quarto dele. Seus óculos de leitura estavam no criado mudo, exatamente onde ele tinha deixado. Fiquei ali por um longo momento, lutando contra as lágrimas, com medo de que, se começasse a chorar, não conseguiria parar. A cozinha estava impecável. Coisa da Diane, não do meu pai. Ele era desorganizado quando cozinhava. Eu quase podia ouvir o barulho das panelas e sua voz me chamando, prova isso, Clara. Vê se precisa de mais sal. Minha garganta apertou. Passei os dedos pelo balcão onde, todo Natal, abríamos massa de biscoito. Eu quase esperava vê-lo entrar, enxugando as mãos num pano e dizendo que tudo ficaria bem. Mas o que me recebeu foi apenas o silêncio. Peguei o que pude. Algumas roupas, meus álbuns de fotos, alguns objetos com valor sentimental. Cada item parecia uma tábua de salvação. Os álbuns de fotos foram os mais difíceis de guardar. Cada página era um pedaço da minha infância, meu pai me carregando nos ombros no parque, eu apagando velas de aniversário, nós dois sorrindo com chocolate no rosto depois de assar bolos. Coloquei os álbuns na bolsa com o máximo cuidado, como se fossem de vidro. Na sala, hesitei. Meus olhos caíram sobre a poltrona gasta onde meu pai sempre se sentava para ler. Havia uma pequena marca afundada na almofada, moldada por anos de uso. Pressionei minha mão ali,
tentando memorizar o formato, a sensação. A voz de Diane ecoou pelo corredor, lembrando-me de que eu não tinha muito tempo. A única coisa que fiz absoluta questão de levar foi Barnaby, meu velho ursinho de pelúcia. Meu pai me deu quando eu tinha 5 anos. Ele o comprou depois da primeira grande queda que tive de bicicleta. Me arranhei toda e chorei por horas. Naquela noite, ele entrou no meu quarto com Barnaby debaixo do braço. O trabalho desse carinha, ele disse, é garantir que você nunca se sinta sozinha. Ao longo dos anos, Barnaby perdeu um olho de botão, a pelúcia afinou, e um dos braços ficou meio torto, mas eu nunca deixei de mantê-lo por perto. Em cada tempestade, cada coração partido, cada noite solitária na faculdade, ele estava lá macio, familiar e seguro. Peguei-o agora da prateleira, tirando a poeira de seu pelo marrom desbotado. Por um momento, senti como se meu pai estivesse ali comigo, dizendo para eu ser forte. Apertei Barnaby contra o peito, do mesmo jeito que fiz quando tinha 5 anos, quando tinha 15, quando tinha 25 e meu pai estava no hospital. Ele era mais que um brinquedo. Era um pedaço do amor do meu pai, costurado com cada memória que compartilhamos. Enquanto carregava minhas caixas até o carro, a luz da tarde já começava a desaparecer. Diane estava parada na janela, tomando seu vinho e me observando como se já tivesse vencido. Eu queria dizer a ela que aquilo não tinha acabado, que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Mas, em vez disso, apenas olhei para ela de verdade e vi algo vazio por trás daquela expressão convencida. Talvez fosse ganância. Talvez culpa. Ou talvez apenas um enorme vazio. Quando fui embora, a casa desapareceu atrás de uma fileira de árvores. Meu coração doía, mas, lá no fundo, uma voz suave sussurrava que meu pai não tinha me abandonado. Ele era inteligente demais, bondoso demais. Algo no meu instinto dizia que a nossa história ainda não tinha terminado. E enquanto o carro avançava pela estrada, Barnaby estava sentado ao meu lado no banco do passageiro, com seu sorriso costurado suavizado pela luz que se apagava. Eu não sabia ainda, mas aquele velho ursinho guardava um segredo que mudaria tudo. Diane vendeu a casa em menos de uma semana. O incorporador pagou em dinheiro vivo, e ela já estava se gabando de um novo cruzeiro online antes mesmo da tinta secar nos papéis. Lembro de ver a postagem nas redes sociais dela, uma foto ao lado de um navio enorme, óculos escuros no rosto, segurando um coquetel como se não tivesse acabado de arrancar toda a minha vida de mim. A legenda dizia, novos começos. E aquilo me deixou enjoada. Aquela casa não era só paredes e piso. Era o coração pulsante da minha infância. Cada lembrança do meu pai vivia ali nos degraus que rangiam, no carpete gasto, na porta da cozinha que nunca fechava direito. A ideia de que ela pudesse simplesmente vender tudo, apagar tudo como se nada tivesse valor, me revirava o estômago de raiva. Eu estava ficando no sofá da minha amiga, tentando não desmoronar. Emily foi gentil. Abriu espaço no seu minúsculo apartamento, encaixou minhas caixas na sala e fingia não notar quando eu passava a noite sem dormir. À noite, quando os ruídos da cidade diminuíam e o mundo parecia pesado demais, eu ficava olhando para o teto, sentindo como se tudo que era familiar tivesse sido arrancado de mim. Eu tentava ser grata. Dizia a mim mesma que tinha sorte de ter um lugar para ficar, alguém que se importava o suficiente para me acolher. Mas, por dentro, eu me sentia deslocada como uma convidada vivendo na história de outra pessoa. Minha vida inteira girava em torno do meu pai e daquela casa. Sem eles, eu não sabia mais quem eu era. Todas as noites, eu abraçava Barnaby com força, como fazia quando era criança e tinha medo. Seu pelo estava fino, macio de tantos anos sendo apertado e molhado de lágrimas. Ele ainda tinha aquele leve cheiro de cedro e de alar, o aroma do meu quarto antigo, onde a luz da manhã atravessava as cortinas e meu pai batia de leve na porta para me acordar para a escola. Eu mantive Barnaby no meu travesseiro por toda a minha vida, e agora ele era tudo que restava daquele mundo. Nunca imaginei o quanto um simples ursinho poderia guardar tanto sentimento. Mas agora, quando eu enterrava o rosto nele, era como se eu quase pudesse ouvir a voz do meu pai de novo, baixa e reconfortante. Ei, minha abóbora, vai ficar tudo bem. Aquela voz já não existia mais, mas a memória dela ainda ecoava no meu peito. Algumas noites eu chorava tanto em Barnaby que o tecido ao redor de seu pescoço ficava úmido.
Outras noites, eu simplesmente ficava ali, imóvel, vazia, ouvindo o zumbido da geladeira ao fundo e sentindo o peso do luto me esmagar. Perder meu pai já tinha sido devastador. Mas perder nossa casa, nosso lugar seguro, era como perdê-lo de novo. Uma noite, enquanto eu abraçava o ursinho, senti algo, um caroço duro escondido bem no fundo das costas dele. No começo achei que estava imaginando coisas. Minha mente vinha pregando peças desde o funeral. Mas não estava lá de novo. Algo pequeno e sólido debaixo do enchimento. Franzi o senho. Barnaby sempre fora macio, molenga. Eu o tinha abraçado em febres, tempestades, términos de namoro, despedidas de faculdade. Eu conhecia aquele ursinho melhor do que conhecia meu próprio batimento cardíaco. Aquilo não estava certo. Me sentei no sofá, a luz fraca do abajur de Emily projetando sombras longas pela sala. A cidade lá fora estava quieta, apenas alguns faróis passando pelas frestas da persiana. Passei os dedos pela costura nas costas de Barnaby, seguindo as linhas com cuidado. Foi então que notei. Um trecho da costura era diferente, mais organizado, mais apertado, e de uma cor de linha que não combinava com o resto. Meu pulso acelerou. Alguém tinha costurado aquilo recentemente, com precisão. Mas quem? E por quê? Meu pai tinha sido a última pessoa a mexer em Barnaby. Ele o deixará na minha cama poucos dias antes de ir para o hospital. Lembro de tê-lo provocado. Ele já tá meio velho para nós dois, não acha? E meu pai apenas sorriu e respondeu: algumas coisas nunca perdem a função. Agora essas palavras voltavam à minha cabeça repetidas vezes, e um arrepio percorreu meu corpo. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava uma tesoura e começava a cortar a costura com cuidado. O som do metal rasgando o tecido parecia ensurdecedor na quietude do apartamento. Parei no meio, hesitando, com medo do que eu poderia encontrar, ou com medo de destruir algo precioso sem entender o que era. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nas minhas costelas. Pensei em como papai sempre fora meticuloso, intencional. Se ele tinha escondido algo ali, precisava ter um motivo. Continuei cortando devagar, respirando de forma curta. A linha se desfazia em pedacinhos e uma pequena nuvem de poeira subiu quando afastei o tecido. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei a tesoura cair. Era estranho. O ar parecia carregado, como o instante antes de uma tempestade estourar. Eu podia sentir meu coração na garganta. E continuei pensando no papai, em como ele tinha ficado reservado nas últimas semanas, em como me disse para não me preocupar com Diane, em como afirmou que estava cuidando de tudo. A ideia de que ele pudesse ter escondido algo dentro desse ursinho do meu ursinho era ao mesmo tempo assustadora e maravilhosa. Significava que, mesmo depois de tudo, ele ainda confiava em mim. Quando finalmente abri a costura, fiquei sem ar por um segundo. A luz do abajur bateu em algo metálico lá dentro, um brilho discreto em meio ao enchimento. Alcancei com cuidado, meus dedos tocando algo liso e sólido. Congelei, puxando a mão de volta por um instante, tentando me recompor. Pensei na caligrafia do meu pai, no jeito como ele sempre deixava bilhetes na minha lancheira quando eu era criança, lembretes de que me amava, de que acreditava em mim. Talvez aquilo fosse seu último bilhete. Talvez ele tivesse deixado uma última mensagem, uma última forma de me proteger mesmo depois de partir. A ideia partia meu coração e, ao mesmo tempo, costurava ele de volta. Emily se mexeu no quarto, e eu fiquei ali, no escuro, abraçando Barnaby, incapaz de mover um músculo. Eu não estava pronta para descobrir o que havia ali dentro. Não ainda. Por enquanto, apenas saber que alguma coisa estava lá já era suficiente. Era prova de que meu pai não tinha me deixado indefesa, de que Diane não tinha me tirado tudo. Coloquei Barnaby cuidadosamente no meu colo, passando os dedos sobre seu pelo gasto. O pequeno corte nas costas dele parecia uma ferida, e senti uma estranha culpa por tê-la aberto, como se eu tivesse revelado algo sagrado. Mas, por trás da culpa, havia algo mais forte: esperança. Pela primeira vez em semanas, eu não me sentia impotente. Eu não sabia o que estava escondido dentro do ursinho, mas no fundo eu sabia era importante. Papai tinha me deixado algo. Não dinheiro, não propriedade, mas verdade. E a verdade, eu começava a perceber, era a única coisa que Diane nunca poderia tirar de mim. Dentro havia uma nota dobrada à mão e um pequeno pendrive.
Meu fôlego travou. A nota era do meu pai. Por um longo tempo, eu não consegui me mexer. Minhas mãos pairavam sobre aqueles pequenos tesouros escondidos dentro de Barnaby, meu guardião de infância, meu último pedaço de lar. O ar ao meu redor parecia diferente, carregado de algo elétrico. Era como se o tempo tivesse desacelerado, como se o universo inteiro tivesse parado para assistir aquele momento. Minha garganta se apertou e uma lágrima escorreu antes mesmo de eu perceber que estava chorando. Peguei a nota primeiro. O papel estava levemente amarelado, macio nas bordas, como se tivesse sido dobrado e escondido com muito cuidado. A caligrafia do meu pai era inconfundível, firme, elegante, o tipo de letra que parecia pertencer a alguém que passou a vida escrevendo cartas de amor para o mundo. Ver aquela escrita de novo fez meu coração doer tão fundo que quase faltou ar. Aquele ursinho sempre te protege. Era só o que dizia, mas eu conhecia aquele tom, aquela sabedoria quieta, o tipo de mensagem simples que carregava tudo aquilo que ele nunca precisou dizer em voz alta. Aquelas 5 palavras me atingiram mais forte do que qualquer carta longa teria conseguido. Eu quase podia ouvi-lo dizendo as, com aquele humor suave, aquela ternura que sempre me fazia sentir segura. O ursinho sempre te protege. Era algo que ele costumava dizer quando eu era pequena. Sempre que eu tinha pesadelos ou ficava com medo durante tempestades, o papai colocava o Barnaby debaixo do meu braço e sussurrava: "Lembre, meu amor, o urso sempre te protege." Naquela época, era só um consolo de hora de dormir. Agora, aquelas mesmas palavras pareciam uma profecia, um segredo deixado para eu descobrir quando mais precisasse. Meu coração disparou enquanto eu conectava o pendrive ao notebook. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. A tela acendeu e, por um instante, tudo o que fiz foi encarar o nome do arquivo. Para Clara. Parecia surreal, meu pai tinha partido fazia semanas, e ainda assim estava ali, falando comigo através daquele pequeno dispositivo prateado costurado dentro de um ursinho de pelúcia. Meu pulso acelerou quando dei 2 cliques no arquivo. Apareceu um vídeo. Quando abri, o rosto do meu pai preencheu a tela, pálido, cansado, mas determinado. Eu engasguei. Seus olhos, aqueles olhos gentis e familiares, encaravam a câmera como se estivessem olhando diretamente para mim. A pele parecia mais fina, as bochechas um pouco fundas pela doença, mas havia força em sua expressão. Ele estava sentado em seu escritório, aquele que Diane costumava chamar de um quarto empoeirado. Reconheci a cadeira de couro gasta, a escrivaninha de mogno, a estante cheia de memórias. Quase pude sentir o cheiro suave de café e papel que sempre pairava ali. "Clara", ele disse, a voz baixa. "Se você está assistindo a isso, significa que a Diane fez o que eu temia." Ouvir meu nome dito por ele novamente me despedaçou. Levei a mão à boca para abafar o soluço que escapou. Ele fez uma pausa, como se me desse um momento para me recompor, como se soubesse que eu ia precisar. "Este é meu testamento verdadeiro", continuou. "Tudo que eu possuo, minha casa, meus investimentos, pertence a você. Gravei esta assinatura para sua proteção. E há mais arquivos mostrando o que ela tem feito com as minhas contas." Eu o encarava, incapaz de piscar, incapaz de processar a mistura de luto, amor e alívio que me invadia. Ele sabia. Ele sabia que Diane tentaria me enganar, que forjaria documentos, que distorceria suas palavras. E ele estava preparado. Encontrou uma maneira de garantir minha segurança mesmo depois de partir. No vídeo, ele se virou um pouco, e pude ver uma testemunha sentada ao lado do seu advogado, o Sr. Reynolds, balançando a cabeça de forma solene enquanto meu pai assinava documento após documento. Era oficial, completo, incontestável. Meu pai não estava apenas me protegendo. Ele estava derrotando ela. A câmera capturou pequenos detalhes: sua caneta tinteiro favorita, o relógio de ouro no pulso, o leve sorriso que deu ao tabelião depois de assinar. Cada detalhe gritava quem ele era, o homem que nunca deixava nada inacabado, que sempre pensava 3 passos à frente. Quando o vídeo terminou, fiquei ali sentada, em silêncio, encarando a imagem congelada do seu rosto na tela. Pressionei a ponta dos dedos contra o laptop, desejando poder atravessar o vidro e tocar a mão dele uma última vez. Meu peito parecia pesado, mas por baixo da dor havia algo novo, uma centelha de força que eu não sentia desde o funeral. Cliquei pelas pastas. Lá estava. Extratos bancários, transferências, provas de que Diane vinha esvaziando as contas dele há meses.
Cada arquivo era como uma faca e uma tábua de salvação ao mesmo tempo. A evidência era clara. Saques não autorizados, assinaturas falsificadas, transferências escondidas para contas no nome dela. Minha respiração veio curta e irregular enquanto eu rolava pelas planilhas e capturas de tela. Meu pai tinha reunido tudo com cuidado, datado, organizado. Ele deve ter passado as últimas semanas preparando aquilo, sabendo que não tinha muito tempo, sabendo exatamente que tipo de pessoa Diane realmente era. Por um momento, apenas fiquei ali, encarando a prova da traição dela. Não era só sobre dinheiro. Era sobre confiança, sobre amor. Ela havia roubado de um homem morrendo do homem que a amou apesar de toda a crueldade. A percepção me virou o estômago. Pensei em todas aquelas noites em que ela pairava ao lado dele no hospital, fingindo se importar, ajeitando o cobertor, segurando sua mão enquanto, ao mesmo tempo, drenava silenciosamente o fruto do trabalho de toda a sua vida. Lembrei de como ela chorou no funeral, lágrimas de crocodilo borrando sua maquiagem cara, e de como me abraçou como se estivesse oferecendo consolo. Agora, cada toque, cada palavra dela parecia sujo. Recostei-me no sofá, o coração ainda acelerado. O brilho fraco do laptop iluminava a pequena sala de estar, refletindo nas lágrimas do meu rosto. Era quase demais para processar. Mas, por baixo do luto, algo mais forte começou a crescer: determinação. Papai confiou que eu encontraria aquilo. Confiou que eu lutaria. O ursinho estava ao meu lado no sofá, com seu pequeno sorriso costurado, suave e estável, como um guardião silencioso. Passei os dedos pela abertura em sua costa e sussurrei: "Você realmente me protegeu, não foi?" Não pude evitar pensar em todas as vezes que abracei Barnaby durante momentos de medo e dor, sem imaginar que ele carregava algo tão poderoso dentro de si. Era como se meu pai tivesse encontrado uma forma de envolver seu amor, sua sabedoria e sua proteção em mim uma última vez, não só em memória, mas em ação. O luto que me esmagava havia semanas começou a se transformar em outra coisa. Não raiva, não tristeza, mas propósito. Eu não estava mais impotente. Pela primeira vez desde que perdi meu pai, eu não me sentia quebrada. Eu me sentia guiada. Os documentos eram reais. O vídeo era incontestável. A verdade estava do meu lado e eu sabia exatamente o que precisava fazer a seguir. Ao fechar o laptop, olhei para Barnaby mais uma vez, meus dedos traçando o lugar onde a carta e o pendrive tinham estado escondidos. Meu coração se encheu de gratidão e de uma determinação feroz. "O ursinho sempre te protege", sussurrei, repetindo as palavras do meu pai como um voto. E, dessa vez, eu acreditava nelas. Na manhã seguinte, liguei para o meu advogado. Quando ele viu o vídeo e os documentos, quase caiu da cadeira. A venda da casa foi congelada imediatamente. O incorporador que a havia comprado ficou furioso quando descobriu que Diane falsificara a papelada e entrou com um processo contra ela por fraude. Lembro claramente daquela manhã. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o pendrive em uma mão e a carta do meu pai na outra. O céu lá fora estava cinzento, e o mundo parecia suspenso entre finais e começos. Meu advogado, o Sr. Grant, sempre fora um homem calmo, do tipo que raramente ergue a voz ou perde a compostura. Mas, naquele dia, quando o vídeo terminou, ele apenas ficou encarando a tela em silêncio absoluto. Então tirou os óculos, esfregou as têmporas e murmurou: "Bem, eu não acredito." Eu vi a mudança no rosto dele, primeiro incredulidade, depois admiração, e por fim algo quase protetor. "Clara", disse ele, com a voz suave, "seu pai era um homem muito inteligente. Esse vídeo muda tudo." A convicção tranquila na voz dele quase me fez chorar. Pela primeira vez em semanas, eu não me sentia lutando sozinha. Os dias seguintes passaram como um borrão de ligações, reuniões e petições. O Sr. Grant se movia rápido, mais rápido do que eu achava possível. Cada atualização que ele me dava parecia tirar mais um peso do meu peito. A venda da casa foi congelada imediatamente. Era como se, finalmente, o tempo tivesse parado de trabalhar a favor de Diane. Quando recebi a notícia, sentei na beira do sofá da Emily e apenas encarei o celular. Congelada. Aquela palavra carregava tanto significado. Significava que o comprador não poderia se mudar. Significava que Diane não poderia receber seu dinheiro sujo. E,
pela primeira vez, a justiça estava alcançando ela. O desenvolvedor que havia comprado a casa ficou furioso ao descobrir a falsificação e processou Diane por fraude. A ironia era quase poética. Eu nunca o tinha conhecido, um homem de terno caro que achava que estava fazendo um bom negócio. Em vez disso, tinha caído direto na teia de mentiras dela. Parte de mim sentia pena dele, mas outra parte não conseguia evitar pensar, agora ela finalmente vai enfrentar as consequências que escapou por tantos anos. Imaginei a reação dela, o choque, a fúria, o momento exato em que perceberia que não era mais intocável. Ela havia construído o próprio mundo sobre ganância e manipulação, e agora tudo desmoronava sob os pés. Pela primeira vez desde a morte do meu pai, senti um lampejo de paz. Semanas depois, entrei novamente na casa dele não como uma intrusa, mas como a verdadeira dona. A mesma casa que Diane tentou roubar de mim. Aquele caminho de volta para casa parecia surreal. Estacionei na mesma garagem onde meu pai costumava lavar o carro nas manhãs de domingo. O ar tinha um leve cheiro de chuva e grama recém-cortada, e, quando desci do carro, o peso das lembranças me atingiu como uma onda. Meu peito apertou. Mas, dessa vez, a dor não era só tristeza, era alívio. Eu estava voltando para casa. Quando abri a porta da frente, o rangido familiar das dobradiças ecoou pelo corredor. Fiquei parada ali por um longo momento, deixando que o cheiro da casa, um toque de madeira polida, poeira e o calor suave de dias antigos me envolvesse. A luz do sol entrava pela janela da cozinha, formando faixas douradas no chão. Parecia que a própria casa estava me dando boas-vindas. Caminhei por cada cômodo devagar, quase com reverência. Tudo parecia igual e, ao mesmo tempo, diferente. Mais vazio, mais silencioso. As paredes guardavam memórias, meu pai rindo na cozinha, eu sentada na escada durante minhas crises adolescentes, o som distante de 10 nas manhãs de domingo. Era como se fantasmas gentis dos nossos dias estivessem repousando em cada canto. Troquei as fechaduras de novo, dessa vez, para sempre. Enquanto o chaveiro trabalhava, fiquei ao lado da porta, braços cruzados, coração firme. Ver a fechadura antiga sendo retirada parecia simbólico, como encerrar o último capítulo da invasão de Diane em nossas vidas. As novas fechaduras encaixaram com um clique sólido e satisfatório. Minha casa. O legado do meu pai. Seguro outra vez. Depois, empacotei o que restava das coisas de Diane e enviei tudo para o motel mais barato da cidade. Não havia muita coisa, alguns vestidos, joias bregas e um monte de correspondência sem abrir. O perfume dela ainda pairava no ar enjoativo e artificial. Ao fechar a última caixa, percebi que já não sentia raiva. Apenas encerramento. Passei a fita adesiva, escrevi o nome dela em marcador preto e providenciei o envio para o motel mais decadente que consegui encontrar. Talvez fosse mesquinho, mas parecia certo. Uma justiça poética. Ela tinha tirado meu conforto uma vez, agora, saberia como era não ter nada. Quando as caixas se foram, fiquei no meio da sala, cercada por silêncio. E, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era pesado. Era paz. De pé na sala, com o sol entrando pelas janelas, abracei Barnaby e sorri através das lágrimas. A luz era quente e dourada, preenchendo o ambiente como um abraço suave. Partículas de poeira flutuavam pelos feixes de luz, dançando no ar. Apertei Barnaby contra o peito, seu pelo gasto e familiar, seu pequeno sorriso bordado ainda o mesmo. Sussurrei. Nós conseguimos, pai. Mesmo com a voz falhando no meio, eu via pedaços dele em todos os lugares, os livros na estante, a poltrona onde ele lia, as fotos emolduradas sobre a lareira. A casa já não parecia assombrada pela perda. Parecia viva de novo, cheia de amor e memória. Quase dava para sentir sua presença ali comigo, calma e orgulhosa. Pensei no pendrive, no vídeo, na carta. O ursinho sempre te protege. A letra do meu pai tinha me guiado por todas as noites insones desde aquela descoberta. E agora, ali, banhada pelo sol da tarde, eu finalmente entendia. Meu pai tinha razão. O ursinho sempre me protege. Não era só sobre o urso, nem sobre o segredo escondido dentro dele. Era sobre fé na verdade, no amor, na força silenciosa que ele tinha construído em mim. Ele sabia que eu encontraria meu caminho de volta para casa, mesmo quando tudo parecia perdido.
enxuguei as lágrimas e olhei a sala mais uma vez, o coração pleno. O passado estava atrás de mim, mas também costurado em cada fibra daquela casa e em mim. Coloquei Barnaby com cuidado no sofá, seus olhos de botão brilhando na luz da tarde. A casa era minha de novo. A história do meu pai estava segura.